Hoje é 19 de maio de 2012, aqui detrás do celular, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, e nós estamos aqui em Vitória, no Espírito Santo. Eu estou aqui assessorando uma Assembleia Estadual da Pastoral Carcerária do Espírito Santo. E aqui ao meu lado tem a Camille. Camille, você, como é que é seu nome completo? Camille Poltronieri Santana. Você é coordenadora da Pastoral Carcerária do Estado do Espírito Santo? Isso, do Estado, e também estou representando a Pastoral Carcerária a nível nacional, coordenando a região a macro-região Sudeste, que são os estados de Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Ô Camille, nós temos aqui, de quem são esses quadros que estão expostos aqui, essas pinturas bonitas aqui? Bem, como nós estamos na nossa 6ª Assembleia Estadual da Pastoral do Estado do Espírito Santo, sempre nós trazemos um assessor e trazemos algo de novo para demonstrar na Assembleia. E na ocasião da Assembleia deste ano, nós trouxemos um egresso para participar hoje do trabalho da Noite Cultural, para demonstrar ele como fruto de um trabalho da Pastoral Carcerária em parceria com o Ministério Público. Como é que é o nome completo dele? José Raimundo de Freitas. É um egresso que hoje está com a sua pena extinta, mas ficou preso por aproximadamente 38 anos. 38 anos? 38 anos. Foi o preso mais antigo do sistema penitenciário capixaba e, ouso dizer, talvez o mais antigo do sistema penitenciário brasileiro. E então hoje ele vai estar aqui conosco para dar o seu testemunho, dar o seu depoimento, a sua história de vida, e que eu, como coordenadora da pastoral, me sinto corresponsável e tenho ele como fruto do nosso trabalho. Você ajudou no processo de libertação dele? Exatamente, no processo de execução em parceria com o Ministério Público. Ok, muito obrigado, Camille. Deixa eu mostrar aqui um pouco dos quadros do José Raimundo Freitas, né? Que esteve na prisão durante cerca de 38 anos, em 4 estados, né, dos 24 anos de idade até os 63 anos de idade. José Raimundo Freitas esteve preso, e é um artista que fez esses quadros aqui espetaculares, né? Que está participando aqui em Vitória, no Espírito Santo, da Assembleia Estadual da Pastoral Carcerária do Estado do Espírito Santo. Então aqui são mais de 20 quadros, pinturas belíssimas feitas aqui pelo José Raimundo Freitas. Olha que beleza aqui, essa na justiça cega aqui, né? A espada na mão. São quadros belíssimos, terminando esta justiça aqui, né? E agora nós vamos tentar conversar um pouco com o José Raimundo Freitas. José Raimundo Freitas, né? O nome é esse mesmo, né? Isso. Meu irmão, primeiro eu estou assim, emocionado e feliz por conhecê-lo. Hoje você tem que idade, José Raimundo? Eu estou com 63 anos. 63 anos? 63 anos. E você saiu da prisão há quanto tempo já? Mais ou menos, aproximadamente 8 meses. E é isso mesmo que a Camila está dizendo? Quanto tempo você ficou preso? Foram um pouquinho mais de 38 anos, em regime fechado. Você entrou, você estava com que idade? Eu estava com 24 anos. E saiu Saí com 63. 63 anos? Exato. Você esteve preso não só no Espírito Santo? Não, eu tive preso em 4 estados, né? Começou em Minas, Espírito Santo, São Paulo, Rio, e depois de retorno para Minas, de Minas para aqui para o Espírito Santo, para poder terminar um período que eu tinha para poder cumprir aqui, para pagar para a justiça aqui do estado. Zé Raimundo, e você começou a pintar, fazer esses quadros belíssimos quando? Como eu passei por diversas penitenciárias, em algumas delas eles permitem o trabalho como forma de terapia. Então é o seguinte, passei em várias penitenciárias e em algumas delas eu tive a oportunidade
me dedicar ao trabalho de desenho, que eu gostava muito. E após o desenho, eu passei a mexer com a tinta. Então, eu fui procurando me adaptar, primeiro como forma de amenizar o sofrimento do dia a dia de um cárcere, e depois com o objetivo também de angariar meios para eu, por exemplo, me sustentar daquilo que o Estado não fornece. José Raimundo, conte para nós um pouquinho da história, né, da sua história, assim, se é possível dizer, né, por que você ficou preso 38 anos e o que você gostaria de dizer assim, para a sociedade, para o povo, né, do Espírito Santo e do Brasil e do mundo, sobre esses 38 anos de prisão e agora você em liberdade. Bom, o que eu gostaria de dizer para a sociedade é que é o seguinte, que elas devem olhar o meu passado, porque ele representa tudo aquilo que a sociedade deve, qualquer pessoa da sociedade deve evitar. Então é o seguinte, infelizmente eu tenho um passado que não tem nenhuma dignidade, é um passado que não é digno de honra e muito menos o seguinte, de orgulho. Então foi um passado às margens da lei, paguei por isso, esse período que eu permaneci encarcerado. Hoje, graças a Deus, em primeiro lugar, depois da intervenção da Camille e do Dr. César Ramaldi, é o promotor de justiça. O promotor de justiça, exatamente. Execuções penais aqui do Espírito Santo, né? Exatamente. Então, graças ao trabalho deles, mais ainda a iniciativa, né, foi da Camille, e ele corroborou com as ideias dela, achou que aquilo era viável para me beneficiar de alguma forma e acabaram me beneficiando com a liberdade total. José Raimundo, o que dá para dizer do que você viveu nesses 38 anos? Assim, olha, foi muito difícil? O que mais te marcou nesses 38 anos? Porque a gente ouve assim que as prisões hoje são campos de concentração, tem torturas, que tem desrespeito humano. O que dá para dizer que você experimentou nesses 38 anos? De tudo de ruim eu experimentei um pouco. Inclusive hoje foi dito muitas verdades ali durante aquela assembleia. Foram ditas verdades incontestáveis e eu sou, inclusive, testemunha viva disso, de tudo aquilo que foi dito ali. Então é o seguinte, o que eu passei, eu comecei minha vida de crime muito cedo, aos 8 anos de idade. Então eu não tive uma família, muito desestruturada. Aos 10 anos eu fui internado no hospital tipo reformatório. Fui, inclusive, durante 4 anos fui torturado com eletrochoque, injeções, tratamentos medicamentosos, à base de, tipo, conhecido, entre aspas, como sossega-leão. Então é o seguinte, ali eu permaneci 4 anos de sofrimento. Depois desses 4 anos eu saí, então aos 14 anos. 14 anos eu não consegui me adaptar com a vida aqui de fora, nem familiar. Procurei buscar minha vida fora de casa, nas ruas, e com isso fiquei conhecendo pessoas que eram pessoas dedicadas ao crime. Então é o seguinte, eu acabei também me incorporando a esse tipo de atividade. Aí, aos 19 anos, eu fui preso por causa de um assalto, saí com 21. Aos 23, eu fui preso como suspeita de um homicídio, que posteriormente eu fui, inclusive, absolvido, mas já não adiantava essa absolvição, porque eu já estava cheio de outros processos e outras condenações de outras coisas que eu tinha praticado. E assim aconteceram no desespero naquele desespero de alcançar minha liberdade por ter sido preso injustamente. Então é o seguinte, eu acabei arranjando, tentando algumas fugas e conseguindo algumas, e nessas fugas eu acabei arranjando mais uma porção de processos. E com esses processos a minha cadeia chegou a um limite de 176 anos. Dos 176 anos, fizeram umas revisões, um levantamento de pena, umas coisas assim, ela caiu para 85. De 85 anos foi a ocasião então que a Camille entrou na minha vida e tomou conhecimento da minha situação. Então antes da Camille, da pastoral carcerária chegar, você estava com 80 aí? Estava com 85 anos. De pena? De pena ainda, que restava, né? Tinha caído um pouco. E aí você já tinha cumprido quase 38 anos? Já estava próximo dos 38 anos. Foi quando ela surgiu, né? Inclusive é o seguinte, ela surgiu, aliás, anteriormente. Uma época, quando eu passei pelo IRS, ela esteve lá no IRS e mandou me tirar para conversar comigo. IRS significa? IRS significa Instituto de Readaptação Social, lá em Vila Velha, na Glória, em Vila Velha.
Então é o seguinte, eu não acreditei muito naquela promessa, primeiro porque chegou lá perto de mim, né, praticamente uma criança com aquela carinha delicada, com aquele jeitinho frágil, né, então eu não acreditei que ela fosse conseguir alguma coisa para mim. Então eu ainda pensei comigo, pessoas que militam nessa área já há vários anos, me fizeram várias promessas e nunca cumpriram nenhuma, pessoas veteranas que têm conhecimento da causa, não conseguiram nada, ela jamais iria conseguir alguma coisa. Só que eu estava enganado, né? Por trás daquela fragilidade se encontrava uma pessoa eficiente, forte e determinada. E graças a isso e a intervenção também do Dr. César Ramaldi, eles conseguiram então um indulto presidencial para mim. E graças a Deus hoje estou em liberdade. Ô, José Raimundo, então, pelo que o senhor entende da sua história, você sofreu muito antes de você ser preso e aí acabou entrando no crime, e durante esses 38 anos também, na prisão você sofreu muito também? Sofri. Eu apanhei muito, fui torturado, eu tenho um corpo marcado, queimado, cortado de tortura policial. Então atiraram em mim 2 vezes dentro da cadeia, uma vez no pátio de sol, outra vez dentro da cela. Então me esconderam no enruste para poder me matar e dizer que eu tinha fugido. E em São Paulo, isso aconteceu em São Paulo. Em Minas também tentaram 3 vezes contra a minha vida, policiais que armando assim um meio de... Policiais ou agentes penitenciários? Não, policiais. Foram policiais. Porque é o seguinte... Dentro da prisão? Dentro da prisão atiraram em mim. Né, mas quem manda nas prisões dentro não são os agentes penitenciários? Atualmente sim, mas naquela época não. Naquela época quem tomava conta era a Polícia Militar. É a Polícia Militar, correto. Então é o seguinte, nessa época eu tive um desentendimento com a polícia. Aliás, eu tinha desentendimento com a polícia constantemente. Porque, primeiro que é o seguinte, nas vezes que eles foram me prender, algumas vezes eu troquei tiro com eles, né, inclusive baleando alguns, e isso criou neles aquela aversão contra mim. Então, e eles buscavam uma oportunidade de todo modo para poder, né, dar cabo da minha vida. Então é o seguinte, com isso eu era muito perseguido dentro da cela, dentro dos presídios. Eu vivia sempre transferido de um presídio para outro, além de disciplina também, porque eu era perturbado. Então eu fui líder de facção, inclusive em São Paulo mesmo, passei pelo DEIC, passei pelo Carandiru, e lá no antigo hipódromo eu fui xerife lá há alguns meses. Quando teve aquela chacina do Carandiru, em 2 de outubro... Parece 92, 82? Não, 92, exatamente. Não, eu já havia passado. Do meu aniversário, você não estava lá? Não, eu não estava lá, eu já tinha passado lá, já tinha feito a minha passagem por lá, eu já não me encontrava lá mais. Então de lá é o seguinte, eu puxei a máxima segurança em Minas, né, lá em Contagem. Ali também eu fui... Nelson Hungria? Exatamente, Nelson Hungria. Então lá eu cheguei até a pacificar um pouco a cadeia, a humanizar um pouquinho o tratamento também, tratamento entre polícia e interno, porque eu era presidente da comissão de interno ali, porque me elegeram, os internos me elegeram como presidente da comissão. Então eu tinha certa liberdade para poder fazer certas cobranças, certas exigências, e as humilhações, inclusive eu consegui reduzir bastante das humilhações que a gente era submetido lá. Então de lá fui para a penitenciária de Neves. Em Neves também eu consegui algumas lideranças, lá líder de facção, Ribeirão das Neves. Em qual prisão? Geraldo Alckmin? Na penitenciária agrícola de Neves. Passei pelo Alckmin também. Então é o seguinte, lá eu consegui... De lá, foi na época que descobriram, uma advogada descobriu um plano da polícia para poder me matar, eu estava na solitária. Foi quando ela então pediu minha transferência, sabendo que eu tinha processo aqui no Espírito Santo, ela pediu a minha transferência para cá para evitar que a polícia de lá me matasse. A sua advogada? A advogada, exatamente. Então você enfrentou muita solitária também? Enfrentei, aliás, quase o tempo todo que eu passei nesses presídios foi sempre à base de castigo, solitárias, celas fortes. Era sempre assim, porque além de que eu era perseguido pela forma que eu tinha, eu também aprontava, eu contribuía com isso também, né? Porque a gente no presídio, a gente tem que fazer coisas que às vezes é contra a índole da gente, mas para poder manter o espaço que a gente conquista, então às vezes a gente é obrigado a praticar certas coisas que às vezes no fundo a gente nem não concorda, mas é obrigado por força da circunstância. José Raimundo, parece ser um milagre você ter sobrevivido, eles não terem te matado ou você ter tentado suicídio. Como é que você explica, como é que você conseguiu assim ter a força interior de perseverar e não ter acontecido nem eles ter te matado e nem você ter tentado suicídio e tudo, esse tempo tão longo e com tantas represálias, como você falou aí da polícia? Não, isso não é nenhum mérito. Isso não é nenhum mérito meu. Isso eu agradeço a Deus. Depois de um certo tempo é que eu passei a acreditar nisso.
porque Deus colocou pessoas importantes na minha vida e aí, por meio dessas pessoas, Ele tem realizado verdadeiros milagres na minha existência. E agora, você... Não preciso nem perguntar assim, se você está feliz com essa libertação, né? Aliás, é o seguinte... Foi um presente de Natal esse indulto, presente das mães, tudo? Eu acho que todo o tempo que eu passei na minha vida sem ganhar um presente, esse supriu a ausência de todos eles. De tudo que se disser de bondade que pôde acontecer. Até hoje, aliás, eu não acredito na minha liberdade. Tem hora que eu ainda acordo meio assustado, achando que eu ainda estou preso. Quando você acorda, foi um cotô, né? Será que eu estou preso ou onde que eu estou, né? Exatamente. Tá, e você está em liberdade agora, você está morando aonde? Como é que está a situação? Bom, eu estou no resgate também, mais uma vez, graças à senhorita Camille, né, que resgate é o que resgate é uma clínica que tem para recuperação de drogados, que tem em Linhares, próximo de Linhares. Aqui no Espírito Santo. Exatamente. Aí, graças a ela, que tem um conhecimento com o coordenador de lá, foi lá, conversou com ele, explicou a minha situação, porque eu não tinha para onde ir, não tinha mais referência, não tinha parente, nem amigo, nem ninguém que me acolhesse. Então ela foi lá e explicou para ele essa situação. E ele foi, então, coerente e abriu uma exceção para poder me aceitar lá, embora lá a casa não se destine a esse tipo de finalidade. Mas ele abriu uma exceção a pedido dela e, graças a Deus, eu estou lá, estou encontrando aquilo que eu necessito, estou inclusive, tirando toda a minha documentação, estou me legalizando a minha situação perante a sociedade e, se Deus quiser, o resgate da minha cidadania está garantido. José Raimundo, mas após 38 anos de prisão, você não conseguiu ainda encontrar não tem nem parente, nem amigos e tal, não? Não. Que eu saiba, não. Não? Não. Pai, mãe, irmãos, meus pais morreram, eu estava em liberdade, eles morreram em 70. De 70 a 74 eu perdi o resto da minha família. Avós, tio, tia, padrinho, madrinha, mas irmão, irmãos, irmãs, sobrinha, você não tem não? Sobrinha talvez eu tenha, mas também eu tenho mais de 30 anos que eu não tenho notícia deles. Então, porque eu sei que meu irmão é casado, um irmão único, que me parece que ainda é vivo,